Eu quero falar nesse vídeo aqui sobre retenção de clientes, tá? Estou aqui com esse livro, aqui Nunca Mais Perca um Cliente, ou aqui, Nunca Mais Perca um Cliente, tá? O que está sendo legal nesse livro aqui, tá? Que eu acho que a gente consegue aplicar aí na maioria das empresas, é que ele fala em todas as empresas, mas eu acredito que até na maioria das empresas que nós conseguimos aplicar, é que a gente tem até 100 dias, ele dá um tempo de corte aqui, falando que a gente tem até 100 dias para transformar esse cliente em num cliente fiel, tá? Para fidelizar esse cliente. Porque o que ele fala aqui, tá? Que um cliente precisa, né, passar por um período razoável do serviço ou do produto antes de considerar a compra e falar que valeu a pena, né, ter essa experiência aí com a sua empresa, tá? Uma coisa que é legal aqui, isso aqui eu vou até começar a utilizar como slogan aqui, tá? Que uma venda não é uma venda concluída até que o cliente tenha tido um resultado. E exatamente isso que a gente deve olhar e refletir aqui nos nossos processos, tá? No seu processo de vendas, aí seja, se você vende um produto ou um serviço, se você vende um produto ou serviço, claro, né? Se você vende um produto que esse cliente, ele precisa utilizar ali, seja na casa dele, seja na empresa e tudo mais, tá? Esse produto ele tem que cumprir a finalidade dele para que esse cliente tenha um resultado e esse cliente se torne uma pessoa fiel aí à sua empresa, tá? E principalmente, que é até aqui o meu caso, é na prestação de serviços, tá? Em prestação de serviços, isso aqui é muito importante, tá? Não tem como a gente... vamos lá, só vou dar um passo atrás, tá? A gente fala bastante em marketing de serviços que a ideia no marketing de serviços é você transformar o intangível em tangível. Quando uma pessoa contrata aqui um serviço de consultoria aqui da gente, ela só vai saber se deu certo ou não lá no final do projeto. E não é nem no final do projeto, tá? Ela só vai saber se deu certo ou não se depois de um tempo que ela estiver utilizando ali o CRM, se está vendendo mais ou não, tá? Ela vai contratar a gente para fazer essa implementação, para fazer toda a parte de treinamento, tá? Eu estou até citando o meu exemplo aqui, mas você pode olhar aí para o seu mundo, tá? Então, quando a gente fala aqui de serviços, tá? Você tem que insistir até a hora, né? Tem que ter um acompanhamento para essa pessoa conseguir enxergar um retorno ali no seu serviço contratado, tá? Volto a falar no meu caso aqui, ela para vender mais. Para ela considerar que essa compra valeu a pena. Até eu coloquei aqui, e uma coisa assim que eu estava pensando, né? Como que eu mensuro isso, tá? Como que eu mensuro isso? E eu acho que é esse que é o grande desafio, tá? Que a gente também tem que se debruçar, inclusive aqui no livro vai ensinar. E depois isso aqui vai ter lá no programa Vendas Te Liberta, a gente explicando as formas que você pode mensurar o resultado do serviço que você vendeu, tá? Para direcionar isso tanto para o seu planejamento estratégico de correção aí do seu processo comercial, como também para fidelizar esse cliente, tá? Então, como eu falei, eu até coloquei aqui, ó, no meu caso, como saber esse resultado? Por quê? Quando a gente entrega ali um serviço de consultoria, né, se a empresa vendeu mais ou menos, né, a gente tem como, fica um pouco difícil de saber se foi só a questão ali do CRM. A gente tem como saber se a empresa está usando de forma correta ou não o CRM, tá? Então, isso a gente tem como mensurar. Porque como é uma plataforma que depende das pessoas operacionalizar elas de forma correta, tá? Inclusive até outras situações aí dentro da empresa, né? Se
valor ali que a empresa comercializa é um valor que é aceitado ali pelo mercado, né? Se está sendo gerado leads. Então a gente consegue, analisando os indicadores, tá, verificar se a operação melhorou ou não. Estou construindo tudo isso aqui no chat GPT, inclusive provavelmente isso aqui vai virar uma masterclass aí que a gente vai vender, tá? Utilizando o chat GPT para vendas aí de uma forma estratégica, né? Inteligência artificial usando de forma estratégica e não só para automatizar processos, tá? Mas eu acho que o grande desafio é a gente pensar como que nós acompanhamos e mensuramos isso nesse período aqui que ele fala, tá? Que período que é esse? Até ele fala aqui, ó, há um intervalo entre o item ser comprado e o cliente vivenciar os frutos da compra. Então não adianta nada, que nem no meu caso que a gente já tentou de gravar case e tudo mais, né? Então acabei o projeto, eu quero gravar um case aí com o cliente. Teve muitos que falaram, não, Júnior, eu tenho que esperar ver se vai dar resultado isso para a gente poder gravar um case. E depois, muitas vezes, a gente acaba perdendo a conexão com esse cliente, não até conexão por, como que eu vou falar, de relacionamento. É a conexão que esse cliente entra numa rotina ali que ele esquece, né, ele acaba esquecendo. E isso é uma coisa que eu vou ter que trabalhar aqui na empresa e vou ensinar vocês depois com o que eu fiz, tá? Eles falam muito aqui do prazo de 100 dias, só que antes de falar do prazo de 100 dias, ele fala aqui, tá? Que os sentimentos dele sobre detalhar com você começam a se acumular no momento que a compra é feita. Tá? E eu falo que até um pouco antes disso, no momento que começa o atendimento a esse cliente. Tá? Então, a cada momento, ele fala que um relógio começa a correr, tal, cada interação, ponto de contato e tudo mais. Tá? Ele vai gerando experiências, né, essas interações. Então, à medida que são compiladas, sua importância aumenta, assim como o peso e impacto de a importância, né, dessas interações, né, na experiência geral. O que acontece? Vai ocorrendo um empilhamento dessas experiências, tá? Júnior, mas está muito complicado esse papo, tá? Vamos pensar assim. A partir do momento que uma empresa teve contato com você, seja por prospecção, ou seja por ela ter entrado em contato com você, ela vai tendo experiências, tá? Essas experiências vai acumulando, vamos pôr aí no subconsciente de quem está entrando em contato com você. Então, se há experiências positivas, ela vai acumulando, empilhando de forma positiva. Se ocorre alguma experiência negativa, tá? E assim, experiência positiva vai 1 a 1. Se ocorre uma experiência negativa, ela cai já uns 10 lá, tá? Daí você tem que retomar tudo isso. Então, o empilhamento dessas experiências, seja positivas ou negativas, que começa a dar essa sensação da experiência desse cliente com você. Daí, o que ele fala aqui? Ó? Eu gosto de enfatizar os 100 primeiros dias, tá? Após a venda, como uma janela crítica para assegurar a fidelidade com o cliente. Não porque seja um limite de tempo exato, mas porque é fácil de lembrar, curto o suficiente para manter o foco e longo bastante para entregar o valor. Aqui na Pipe Digital, volta a falar, tá? Aí você vai começar a raciocinar como funciona aí na sua empresa. E daí a gente vai ter também como mensurar isso aí na sua empresa, tá? Mas só para a gente entender, aqui na Pipe Digital, nós implementamos o projeto, então quando a gente fecha o projeto de consultoria, a gente entrega normalmente esse projeto em 2 meses. A gente passa 1 mês fazendo um mapeamento do processo comercial da empresa, configurando e automatizando todo o CRM da empresa. Esse nos primeiros 30 dias. A gente está falando aí de 3 a 4 semanas, tá? Na segunda etapa do projeto, são 30 a 60 dias de suporte. Vai depender aí das circunstâncias, tá? Então, nós realizamos um treinamento da rotina de vendas com esse cliente e nós vamos fazer um acompanhamento desse cliente. Nós fazemos auditorias semanais na conta dos clientes,
né? Prestamos todo o suporte aí nesse período aí de 30 ou 60 dias, que é esse suporte de estabilização. Vamos melhorando a conta do cliente, criamos painéis de indicadores, treinamos a gestão, tá? E ainda fazemos uma reunião de fechamento e alinhamento final, tá? Então, pelo prazo que ele está falando aqui, a gente utiliza 60 dias já. Eu teria mais 40 para nós, para tentar a fidelidade do cliente, tá? Eu lendo isso aqui, eu vou desenvolver um programa de pós-entrega de 60 dias com esse cliente. Não sei ainda o que eu vou fazer com eles, tá? Mas estamos entendendo aí o que vai gerar valor com esse cliente. Ter reuniões comigo, ter sessões de análise com esse cliente. A gente quer entender o que realmente gera valor para esse cliente para entregar ainda mais, tá? Ou seja, a gente já é a maior consultoria do CRM Pipedrive da América Latina. Eu falo isso, não é para me gabar aqui, tá? Eu falo isso que o que a gente faz hoje já dá resultado. E aprendendo isso aqui, a gente vai ter mais resultados ainda, inclusive gerar mais produtos aí para outros clientes, tá? Então, aqui ele fala bastante dessa questão dos primeiros 100 dias, tá? E o que ele fala aqui também é que você tem que analisar de acordo com o seu modelo de negócio aí, porque às vezes 100 dias no seu modelo de negócio não é muita coisa. Até ele cita aqui um exemplo aqui, construir uma rodovia, 100 dias não tem nada a ver, tá? Mas você tem que entender logo nesse início, porque é aquela questão de começo de relacionamento, né? Pensar assim, quando você vai se relacionar com alguém, né? Você casou, você começou a namorar e tudo mais, você começa a dar presepada logo no começo aí, a pessoa do outro lado já fica, ixi, isso aí não vai dar certo, né? Já cria uma grande desconfiança. Então, nesses primeiros 100 dias, é muito importante você olhar o que realmente gera valor para esse cliente, quais os pontos críticos, os pontos de cuidado e ter muita atitude proativa, tá? Nesses pontos críticos para melhorar muito essa atenção aí com o seu cliente, tá? Daí ele fala aqui, ó, embora o período de tempo para que alguém faça a transição de um novo cliente para fã alucinado possa ser inferior a 100 dias, dificilmente acontece, tá? Raramente é o caso. Na maioria das vezes, leva vários meses para a empresa desenvolver o histórico e estabelecer uma base de confiança. Isso aqui é importante, tá? A empresa tem que confiar em você. Por que a gente recebe tanta indicação aqui, inclusive vários gestores, né, entram muito em contato comigo para pedir soluções, não vou falar conselho, mas assim, sugestões aí de decisões que eles têm que tomar aí dentro da empresa deles relacionado a essa parte de tecnologia de vendas, tá? Inclusive é isso que a gente tem ajudado bastante, estamos aumentando o nosso leque, né, de plataformas, nosso ecossistema de vendas, para quê? Para que ajude esses gestores a vender cada vez mais, tá? Aqui, ó, daí ele fala, independente de onde uma empresa se enquadra nesse espectro, né, o ponto é o mesmo. Um prazo de 100 dias é longo o suficiente para exigir uma consideração cuidadosa, mas curto ou bastante para parecer gerenciável, tá? Para ser claro, o dia de início 1 pode variar dentro de uma empresa com base em seus procedimentos e ofertas. Por exemplo, quando você compra algo online, o dia 1 é quando você clica em comprar, depois de inserir suas informações de pagamento. Tá? Então, quando a gente fala aqui, né, a gente vê e-commerce, né, que manda aquele monte de e-mail, tal, aquilo lá a gente fala que é a gestão do relacionamento não é gestão do relacionamento, é gestão da ansiedade do cliente, tá? Então você quer saber onde que tá, você quer rastrear a sua operação, então por isso que eles fazem, já foi para separação, já emitiu a nota, logo vai despachar. Você vai recebendo aquilo é tudo ponto de contato que eles vão dando até você para melhorar essa experiência, tá? Em um estabelecimento varejista é quando o cliente assina o recibo de cartão de crédito, né? Fala até recibo aqui, é antigo isso aqui, tá? Em suma, o dinheiro está sendo trocado ou contratos estão sendo assinados. O relógio de 100 dias começou, tá?
olha só que importante, os clientes não vão esperar 101 dias para tomar uma decisão sobre você. Não é que lá no 101º dia que ele vai falar, não, Júnior, obrigado, não quero mais, tá tudo bem, segue sua vida que eu sigo a minha, tá? Ele fala aqui, ó, que a mente se move muito mais rápido e é projetada para determinar seu status como amigo ou inimigo, muito mais cedo no relacionamento, tá? Aqui na Pipe Digital a gente tem um procedimento que eu utilizo, que eu falo, que é gestão de crises, tá? Gerenciamento de crises. Então, aconteceu alguns poucos, mas isso aí eu utilizava muito esse procedimento quando eu tinha empresa, né, que eu fui gestor de grande empresa, a gente utilizava bastante esse processo, tá? O que é esse processo de gestão de crises? A partir do momento que deu uma crise, a gente tem todo um procedimento que desencadeia para fazer essa gestão dessa crise, para não deixar a coisa crescer, tá? Em alguns poucos projetos, eu vou falar que nesses 500 projetos que nós tivemos aí desenvolvendo, eu acredito que uns 4 projetos, tá? Menos de 1%, tivemos crises assim complicadas, tá? Não complicadas. Teve um assim que foi muito complicado, teve outros assim que foram, né, tudo assim pontos de discordância ali, de alinhamento, que nós fizemos alinhamento, tá? Mas o nosso procedimento foi muito bem alinhado. Eu não vou entrar aqui em detalhes de processo de gestão de crise, que a gente está falando aqui sobre 100 dias para fidelizar o cliente, tá? Para você. Mas depois eu vou fazer um vídeo aí só falando sobre gestão de crise, quando dá pau ali num serviço que você desenvolve, como que você tem que agir para duas coisas, tá? Para esse cliente, para você entregar aquele serviço, se livrar do cliente ou reverter a situação e ele se tornar um cliente mais fiel. E principalmente para esse cara, essa pessoa, né, esse cliente, essa empresa, seja quem for, normalmente é uma pessoa, não sair falando mal de você aí no mercado, tá? Para a gente fazer essa retenção de crise. Então, o que a gente fala nisso, tá? Em 100 dias você já vai ter aí um prazo para conseguir ter esse alinhamento com o cliente, tá? Aí até um ponto que ele fala aqui, a viagem dos 100 dias consiste em 8 fases, tá? Todos os clientes têm o potencial de fazer a transição por uma série de 8 fases, aproximadamente em 100 dias. Essa percepção veio a mim quando comecei um negócio chamado de Marketing Design em janeiro de 2002, tá? Júnior, antigo, tá? Mas eu posso falar uma coisa, as bases que tem isso aqui, eu estudei lá em 2007, quando eu fiz o meu MBA em Marketing lá pela FGV, e vale até hoje, tá? É engraçado assim que passou o tempo, muda a forma de você rastrear e de você validar, mas vale isso aqui até hoje, tá? Então, depois eu vou falar bastante sobre essas 8 fases que tem aqui, tá? Que na realidade é isso aqui, ó, é o livro inteiro, tá? Eu só li até aqui que ele está falando sobre essas 8 fases. Mas a ideia é que esses 100 dias, né, esses primeiros 100 dias de um novo relacionamento com o cliente são tão críticos, tá? Durante esse período, o cliente embarca em sua própria jornada emocional. Se for notável, ele ficará. Se não for emocionalmente satisfatório, ele vai embora. A gente está falando aqui de emoção, tá, do cliente. E o que causa essa emoção? Os pontos de contato que vocês vão tendo com eles ao longo desses 100 dias, tá? O cliente experimenta 8 fases e elas são as mesmas. Não importa o que ele está comprando, como está comprando, quanto tempo leva para entregar o resultado. Para dar um spoiler aqui eu já vou falar aqui pelo nosso, aqui pelo índice, tá? Quais são as 8 fases? Então, desde a parte que inicia a sua parte de compras, tá? Deixa eu só colocar aqui na tomada meu computador, tá? Vai acabar a bateria. Aí, tá?
Então ele está aqui na fase 1, que é avaliar, tá? Na fase 2, que é admitir, tá? Na fase 3, afirmar, tá? Na fase 4, ele vai... Deixa eu só pegar aqui. Na fase 4, ele vai ativar, tá? Fase 5, ambientar. Fase 6, alcançar aqui os resultados. Fase 7, adotar a sua empresa. E fase 8, que é o que a gente quer buscar, é a fase de advogar. Então, olha só, a gente está falando aqui desde a avaliação da sua empresa, tá? A gente tem que conduzir, pegar na mão desse cliente aí e levar ele até se tornar um advogado da sua marca ou da sua empresa, tá? E isso nós vamos ensinar. Vai ter um módulo lá no Vendas Te Liberta detalhando tudo sobre isso, como que você tem que fazer sobre essa jornada, tá? E, inclusive, assim, em cases detalhados e tudo mais. Então é muito importante a gente sempre pensar nisso, tá? Você fez uma venda, você tem 100 dias ali. Ah, Júnior, mas meu modelo é uma representação comercial. Ótimo, tá? Se nesses 100 dias ele vai te dar uma chance para você, né, nesse relacionamento que vocês vão ter. Se nesses 100 dias não for um relacionamento saudável, tá? Com certeza ele não compra mais e vai sair falando mal. Tá? Então tem que ter um gerenciamento muito grande nessa fase crítica desses 100 dias. Volto a falar, eu estou aplicando aqui na minha empresa, então eu vou testar muita coisa aqui. Aqui a gente tem marketing de serviço, é uma venda de consultoria, então quem tem venda de consultoria, com certeza tem que entrar aí no programa Vendas Te Liberta, que eu vou entregar tudo, como eu faço aqui e como você deve fazer aí, beleza? Então tá, é isso que eu tenho para falar nesse vídeo de vocês e tamo junto aí, vamos até o próximo vídeo. Valeu!